10 problemas, reclamações técnicas que o cliente faz e 10 reclamações de comportamento. Quando tu vende um balde lá de lavar roupa, quando tu vende este balde pode ser bom ou ruim, pode ter um plástico bom ou ruim, pode ter uma alça que rebenta fácil, pode ter uma série de problemas técnicos e o cliente pode reclamar disso. Pode ter problema técnico com o balde, pode estar furado, pode estar quebrado, beleza. Agora, tem outra coisa no meio da venda do balde, que é a parte de comportamento, de como a empresa se comporta, como a firma se comporta na hora de vender o balde, na hora do pós-venda. E isso tudo vai afetar direto no caixa da empresa. Se ela entrega um balde ruim e se ela não arremata os pontos importantes que façam com que ela venda mais baldes, por exemplo, estou usando o termo do balde aqui para ficar bem simples, tá? O que acontece? Essa empresa começa a não vender direito. A curto prazo ela já não consegue ter uma demanda alta, não indicam a venda desse balde. E no serviço a gente tem uma diferença. Por que a gente tem uma diferença? Quando a gente presta um serviço, se tu não tá ligado ainda, escuta essa. Um serviço nada mais é que vender relacionamento. Presta atenção, fica esperto. Quando a gente trabalha com prestação de serviço, tu precisa vender a construção de um relacionamento. É algo imaterial. Quando tu trabalha com serviço, não é algo palpável. É apenas uma relação. Tu não tem nada, nenhum produto. Ah, mas eu coloco o papel de parede sim, mas tu é um instalador. Na realidade, tu tem só movimentos técnicos, mas tu não vende o material, caso tu não venda o material. A prestação de serviço, toda vez que tu entra na casa do teu cliente para executar um serviço, é um relacionamento que tu está vendendo. Tanto é verdade que se tu vender bem esse relacionamento, provavelmente tu consiga ter resultados melhores do que se tu focasse na técnica de instalação. E como assim, o que eu estou querendo dizer? É como se fosse um bolo. A gente tem a base do bolo, a gente tem o recheio do bolo e a gente tem a cobertura do bolo. O bolo dentro, o recheio, o que tem dentro do bolo é a tua técnica. Ela é essencial para a constituição do bolo. Agora, tu prestador de serviço, se tu tem uma cobertura do bolo excelente, o que eu quero dizer com cobertura? Se tu sabe te comunicar bem, te relacionar bem, conseguir vender esse relacionamento para o teu cliente, a tendência é que tu venda mais, que tu tenha um faturamento maior, uma lucratividade maior do que se tu só tivesse a técnica, só o recheio do bolo. Esse é o fato. E eu tenho tanta convicção disso sobre um negócio de prestação de serviço focado em papel de parede, que eu conheço muitos instaladores excelentes que estão em Maus Lençóis. Talvez, por exemplo, se tu está aqui agora, me vendo, não sei quanto é que tu vende por semana, aí tu pode estar comentando comigo, cara, eu estou lotado de trabalho, beleza. Pode estar lotado de trabalho. Ah, não, eu não estou com tanto trabalho, eu tenho uma agenda aí de 3, 4 dias, uma semana. Estou faturando X por mês, X por semana. Né? Normalmente o pessoal de prestação de serviço fala muito em lucro semanal, né? Em faturamento semanal. Faz sentido para ti? Por que eu estou te dizendo isso? Porque acontece o seguinte, o cara que tem a melhor técnica, às vezes não é o que ganha mais. Agora, se tu consegue pegar, saber vender, saber se comportar, saber se apresentar, saber falar com o teu cliente e ainda tiver uma melhor técnica, aí sim, aí tu salta na frente de qualquer concorrente. Se tiver duas coisas, porque a parte técnica e a parte de relacionamento bem alinhada, não tem quem te bata. Não tem como tu ficar reclamando, por exemplo, do cliente ficar te pedindo desconto. Não tem como ficar reclamando todo mundo só quer preço. Não, aí tu começa a te diferenciar. Lógico que é uma jornada para isso. Mas o que eu vou estar te trazendo aqui agora são problemas e reclamações.
Bota para mim aí nos comentários do Instagram, tu que está aqui agora, reclamação, a maior reclamação que tu já teve do teu cliente, do teu trabalho, é do teu, tá? Eu tenho reclamação hoje, por exemplo, qual é das minhas, principal reclamação minha hoje? A minha principal reclamação é a demora para eu atender o WhatsApp, por exemplo, tá? Tem dias que eu recebo esse tipo de reclamação, tu não recebe esse tipo de reclamação? Todo mundo tem reclamação. Não adianta vir aqui e dizer que o teu mundo está perfeito, porque não está. Essa é a realidade. A gente está sempre evoluindo e melhorando, pegando os pontos que não estão tão bons e melhorando. Agora tem paradas que é o seguinte, às vezes o prestador de serviço não quer enxergar. Às vezes o prestador de serviço está prestes a quebrar o negócio dele. O prestador de serviço às vezes está do lado do abismo. E simplesmente ele fecha o olho e diz, não, é assim mesmo. Toda a vida foi assim, vai continuar assim e não tem por que melhorar. Fica atento agora que eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar a lista aqui de 10 reclamações técnicas e eu vou te dar uma lista de 10 reclamações de relacionamento. Beleza? Estou com a minha cola aqui embaixo, estou com uma lista de 10 aqui, a técnica e a comportamental. Emendas abrindo. Número 4, vem comigo. Quer anotar? Anota aí. Marcas de pano, bolhas no papel, descolando aqui, ó, vou botar aqui descolando. 6, bolhas. Pega a visão, que isso aqui é um defeito técnico, tá? Recortes irregulares, falta de material. Alguém já colocou o papel e acabou faltando? Falta de material, às vezes o cara vai colocar o papel e falta papel, certo? Não é assim? Ondulação de parede. E 10, papel ruim, barato. Sim, essas reclamações aqui são as reclamações do cliente. Vamos lá, vamos começar por ela? Aqui, ó, vem comigo primeiro aqui, ó. Primeira coisa, emenda abrindo. O cliente vai e vai dizer vai te ligar depois do teu trabalho instalado. Ou durante a tua instalação, ele pode chegar e reclamar. Ele vai chegar para ti e vai dizer, olha, a emenda abriu. Tem um ponto que eu estou vendo a emenda. E tu vai ter que ir lá para voltar para recuperar. Faz sentido? Tu vai ter que voltar lá para recuperar. Agora, além disso, tu tem o quê? A emenda aparente. Às vezes ela não está aberta, mas ela pode estar sobreposta. Ela pode estar levantando umas contra a outra. Ela está sendo empurrada uma contra a outra pelo teu falta de conhecimento, por exemplo, em espatulação. Espatula o papel do método ninja, que nem eu explico, né? Para qualquer lado, de qualquer jeito, essa emenda cavala uma em cima da outra e a cliente vai ligar reclamando. O que é mancha de cola quando o cliente reclama? Ele olha e vê umas manchas no papel. Às vezes, a gente pode falar o quê? Não vamos se aprofundar tanto na mancha, mas o que acontece quando a gente tem manchas de cola no papel? Tem a mancha de cola, que é quando o papel escurece por trás e leva 1, 2 dias para secar. Ficam os pontos, umas manchas escuras, mas é por trás. Agora, por exemplo, se tu trabalha até hoje, a gente está em 2021, ó, quem é instalador premium, bota aí, tá chegando instalador premium na live, bota aí pra mim, hashtag sou premium, hashtag sou instalador premium, bota aí, jacaré não anda com lagartixa, é isso mesmo. E eu quero pegar lagartixa e transformar em jacaré. Eu quero que tu saia da mentalidade de lagartixa e entre na mentalidade de jacaré. Fechou? Então bota no comentário a galera que é premium, bota aí. Pega a visão aqui, ó. Então, a mancha de cola, e a gente pode ter uma aula só disso. Pode ter uma live só sobre mancha de cola. A mancha de cola, tu tem a parte escura que está por trás, o que tu vai falar para o teu cliente numa situação dessa? O que tu vai falar quando a mancha por trás e demora para secar? Já pensou que tu tem razão quando tu diz que vai sumir? Mas se tu falar da forma errada, o teu cliente pode não gostar e não acreditar em ti. Por mais que depois suma, tu pode gerar ainda assim uma experiência ruim para ele. Vem comigo. Essa mancha de cola, por exemplo, que o cliente reclama, às vezes não é essa que está por baixo. Às vezes é a sujeira de cola que tu fez na frente do papel, começou a esfregar, começou a tentar limpar e não saiu. Por quê? Porque hoje a gente tem uma variedade de papéis de parede que não sai a cola simplesmente, facilmente. Não sai, sujou a frente, não vai sair.
vai ficar marcado. E dependendo do grau de exigência do teu cliente, ele não vai aceitar. Principalmente, por exemplo, se tu trabalha para a classe média, tu vai trabalhar para um público no mercado de luxo, por exemplo, no mercado de alto padrão. Se tu vai entrar no mercado de alto padrão, grande parte dos papéis eles não podem mais sujar a frente. A composição dos materiais mudaram. O que acontece? Tu vai fazer lá, aí tu trabalha sempre para a classe média, tá? Tá trabalhando para a classe média. Apareceu um trabalho num cliente alto padrão. Tu vai lá, faz, mas não te mantém lá naquele mercado, por quê? Porque tu não atende aquele perfil de público. Aquele perfil é mais exigente e tu precisa entregar um trabalho de mais qualidade para ele. E aí o que acontece? Tu segue trabalhando em classe média e aí segue com problema de reclamação de preço, segue com problema de desconto, segue com problema de gente reclamando que está muito caro. Por quê? Tu vai lá em cima, faz um trabalho e depois segue. Como é que tu mede isso? Tu mede simplesmente olhando para os teus clientes. Quantas coberturas tu trabalhou nesse mês? Quantos prédios de alto padrão tu entrou e eram clientes de altíssimo padrão? Jonathan, tu está discriminando o cliente, não é discriminação, é negócio, tu precisa entender, tu precisa ser cristalino com as métricas do teu negócio. Para onde o teu negócio está indo? Pensa nisso. Então, às vezes tu tem esse problema de mancha de cola e tu pode ter também aqui, número 4, marcas de pano. Hoje, repito, e vou falar sistematicamente aqui, novos materiais, às vezes tu não pode nem esfregar pano. Ah, mas o meu pano é com algodão egípcio. O meu pano foi tecido na Iugoslávia. Não importa. Tem papéis de parede que tu não pode estar esfregando pano. E por que se esfrega pano na frente do papel? Porque tu suja de cola. Sujou de cola, precisa passar pano. Se passar pano, dependendo do tipo de material, queima o papel. Tu altera a composição dos materiais. Tu reorganiza os materiais. Quando eu falo reorganizar os materiais, parece vários rolos, né? Não, os materiais do próprio rolo, que compõem o papel, que é a celulose, o PVC, o EVA, o TNT. Essa composição, ela altera dependendo da forma como tu esfrega o pano. Sendo um pano maravilhoso, não, ou não. O contato com o pano, o fato de estar esfregando, ainda esfregando de maneira errada, pode ocasionar mancha. E o cliente reclama. Mais que isso, papel de parede descolando. Eu, às vezes, recebo essa reclamação. Papel de parede descolando, e eu vou te explicar umas paradas aqui. Quando tem, por exemplo, um papel de parede descolando, muitas vezes, o que o prestador fala? O que o prestador tenta dizer para o cliente? Ah, pois é, vamos ver o que é, né? Às vezes numa ligação, né? O cliente ligou depois do trabalho instalado. Né? E aí tu começa a tentar te defender de algo indefensável. Bolhas. Às vezes fica aquelas bolhas durante o trabalho e depois. E tu precisa estar explicando para o teu cliente que essas bolhas vão sumir, não é assim? E eu vou chegar justamente nisso para te poder entender a lista as 10 reclamações aqui, ó, e problemas de comportamento que o cliente reclama do prestador de serviço. Fica ligado. Então a gente tem as bolhas, que é o quê? Durante o trabalho, e depois fica aquelas bolhas e o cliente pode ligar reclamando. Pode ligar para ti, pode reclamar para a loja, pode ligar para o arquiteto. Não é assim? Já não aconteceu contigo? Ó, recortes irregulares. Às vezes fica mal acabado no roda-forro, no canto da parede, em tudo fica mal acabado. E o cliente pode estar reclamando disso. Outra coisa, falta de papel. Às vezes tu vai instalar o papel e sabe o que tu faz? Tu comete um erro lá atrás, que é o quê? O cliente reclamar que faltou papel e tu acabar dizendo, ah, no fim não deu para fazer tudo, vai ter que pegar mais um rolo. O cliente não gosta. Ele quer saber antes que tu comece se vai faltar ou não. Sabe por quê? Porque às vezes o cara só tá focado em ir lá fazer o dinheiro dele. Né? E aí o que acontece? Ele faz, sabe que vai faltar e deixa faltando porque ele quer ganhar o dia dele. E às vezes o cliente vai comprar o papel, não tem mais do mesmo lote. E aí tem que comprar tudo de novo. E aí? Será que não é responsabilidade do instalador? O fato dele não ter medido, tudo bem. Mas o fato dele ter colocado, sabendo que ia faltar, correndo o risco de não ter do mesmo lote para continuar naquela parede, tu acha legal isso, cara? Para pensar, hein? Eu já peguei muitos casos assim, onde eu ia para resolver. Porque o instalador sumia. Ó, ondulação de parede. Ondulação de parede é o quê? Às vezes tu vai fazer um trabalho de instalação e tu tem aquela situação assim, a parede está ondulada,
né? Tu passou a mão na parede, tu viu que está ondulado e não está nem aí, segue colocando. Tu não nem sequer pergunta para o teu cliente, ó, tu vai ter alguma luz de LED nessa parede, aqui na cabeceira, que reflita nessa parede, que tem muita ondulação. Tu vai ter uma luz, por exemplo, de croica ou LEDs apontando para essa parede, porque se tu tiver, essa luminosidade pode fazer aparecer a ondulação que a gente está sentindo aqui na instalação. Já chegou a fazer isso? Já chegou a interromper uma instalação por causa disso? Não fez por causa disso? Fica atento. E mais, papel de parede ruim e barato. Ó, o que não foi nenhuma nem duas vezes, tá? É muito comum o instalador chegar no cliente e reclamar do material sem nem ter botado a mão nele direito. Olhou a etiqueta, viu que é um papel Bobinex, viu que é um papel vinilizado, viu que é um papel da Decorize, viu que é um papel, sei lá, um papel difícil de colocar. O que que acontece? O cara vai lá e senta o sarrafo no papel. E sabe o que que o cliente faz? Ele vai reclamar. Só que o instalador não se dá de conta que quando ele reclama do papel, o cliente entende muito bem que ele está se defendendo da incapacidade de executar o trabalho com aquele material que lhe foi dado. Porque até então o cliente não sabia que era um material ruim, por exemplo, como o instalador acha que é. O fato é que muitas vezes o limite técnico do profissional vai até aqui. E ele precisa de uma capacidade técnica aqui para conseguir colocar, às vezes, um material ruim. E ele não tem, só que ao invés dele trazer para ele a responsabilidade de não conseguir, ele joga no material que não fala. O papel de parede, pobrezinho do papel de parede, ele não fala. Papel de parede não se defende, pobrezinho. O papel de parede, esse coisinho aqui, ele não tem capacidade nenhuma de se comunicar. Agora, se tu tentar judiar dele, ele vai te derreter pro teu cliente. Vai ficar feio a instalação. Ele não perdoa, ele fica na dele ali, na defensiva. E se tu te atrapalhar com isso daqui, ó, o cliente vai reclamar com toda a razão mesmo. Vai reclamar. Exatamente, ó. O pessoal está falando aqui sobre o book da Bobinex, eles estão ótimos hoje. Eu sempre defendi a Bobinex, eu coloco o Bobinex desde sempre. Só que tem um detalhe, eu sou o cara que resolve o papel de parede barato, eu sou o cara que resolve o papel de parede de 15 mil reais. E eu não discrimino o preço. Não faço pouco caso quando o cliente me chama no lugar mais simples para colocar um papel mais simples. Eu não faço pouco caso, pelo contrário, eu trato ele até melhor do que eu tratasse o dono de uma empresa multinacional. Para mim não tem diferença. Eu tenho um padrão, tu precisa ter um padrão para atender qualquer público. Separa as coisas. O fato de eu ter um padrão para atender qualquer público não significa que eu escolha qualquer público para atender. Conseguiu separar as coisas? A minha ideia não é atender tudo nem todos. Faz sentido? Então E eu vou te dizer, ó, quem está melhor hoje no mercado é o cara que não discrimina nada. É o cara que bate no peito e diz que vai resolver. Tem cara que só quer mamozinho. Tem cara que só quer a paredezinha reta. Pegou um lavabo para fazer, já começa a fazer bico, já fica com o nariz torto. O cliente sente. O cliente sabe disso. Tem cara que só quer coisinha boa. Pegou uma coisinha mais complicada, já acaba o dia dele. Esse cara não vai se desenvolver, não vai para frente com um pensamento pequeno desse. É isso aí, Jonathan. Ó, vem comigo. Vamos agora para os 10 erros de comportamento e eu vou te dar uma parada aqui, ó. Por que eu preciso juntar? Porque isso é uma chave. É uma chave. Quando agora a gente vai falar na parte comportamental, ela vai se encaixando aqui, ó. Não se encaixa organicamente, né, em ordem. Mas tu vai começar a entender a parada, o porquê que tem gente ganhando o dobro do que tu ganha, fazendo a mesma coisa que tu. Por que tem um cara que coloca uma emenda perfeita, não mancha um papel de cola, e por que tu não consegue, às vezes? Eu tô fazendo com que tu entenda esses detalhes. Para quê? Para que não passe 1, 2, 3, 4, 5 anos e tu decida fazer algo por ti mesmo.
algo para mudar a própria realidade. Jonathan, mas eu vivia numa situação muito complicada, agora já tá bom. Tá, e aí, deu, acabou? Ponto final? Acabou? Não. Ah, não, mas eu não sou ganancioso. Eu não quero que seja ganancioso, eu quero que seja ambicioso. A ambição é um comportamento e tu pode adotar esse comportamento para te querer mais. Para melhorar tudo na tua volta. Ou tu acha que não pode? Não, tu não tem capacidade. Quem que te mentiu sobre isso? E por que tu acreditou? Por que tu acreditou? Ou tu mesmo disse isso pra ti e pegou como verdade? Mentira! Não é verdade. Então vem comigo. Vem comigo aqui, ó. Essa aqui é massa. Número 1 aqui, ó, do comportamento. Vou botar aqui, hein? Atrasado. Atraso sem aviso. Isso é batata. Isso é batata. Essa é batata. Tchê, tu tem um WhatsApp hoje. Tu tem um WhatsApp. Tu vê que vai te atrasar, tu já sabe que vai te atrasar. Avisa o teu cliente. Sabe por quê? Porque isso a gente chama de experiência. O fato de tu querer gerar uma experiência boa e não tá conseguindo gerar uma experiência boa pro teu cliente, não tá encantando o teu cliente, não significa que tu vai começar a sabotar o teu negócio por não estar conseguindo gerar experiência, não tá conseguindo encantar o teu cliente. O que eu quero dizer? Bom, nós temos a política de chegar no horário. Quando não, tu vê que tu não vai chegar, tu precisa avisar. Precisa ter a política e a cultura de avisar o teu cliente quando tu não chegar no horário. Mas não depois que atrasou. Se o horário está marcado 9 horas. Se o horário está marcado 9 horas. E tu vê que vai se atrasar 20 minutos, e tu já viu isso 8h30 da manhã, não espera chegar às 9 para avisar. 8h30 avisa, olha só, a gente está com imprevisto, a gente vai se atrasar, acho que uns 20, 30 minutos. Tudo bem para ti? Eu acho que eu não vou conseguir chegar antes. Já manda um WhatsApp, já avisa, liga, faz alguma coisa. Isso ainda é encantamento. É algo acima da média, porque a pessoa não faz. Normalmente os prestadores de serviço nem avisam que vão se atrasar, às vezes não avisam que nem vão. Tem que avisar. Isso chama-se responsabilidade, atenção com o cliente. Porque ele está lá te esperando. Agora, não é porque as pessoas se atrasam contigo e não te avisam que tu não vai dar o primeiro passo para avisar. E não adianta tu te atrasar e chegar lá e pedir desculpa. Não funciona. É feio, é ridículo. Desculpa não resolve os problemas. Não faz sentido? A desculpa, ela não resolve nada. A desculpa não adianta a hora. Não atrasa o relógio. Pedir desculpa não é nem o mínimo mais. Pedir desculpa as pessoas não querem mais. As pessoas estão deixando de procurar profissionais que só dão desculpa. Tudo dá desculpa do horário. Ah, me desculpa, senhora, acabei me atrasando. Aí começa a trabalhar, derruba alguma coisa. Ah, me desculpa, senhora, quebrei seu prato. Ah, me desculpa, arranhei teu piso. Ah, desculpa que a emenda não ficou tão boa. Cara, a pessoa não quer, ela não contrata desculpa. Ela não contrata desculpa. Número 2, vem comigo, pega a visão. Aqui, ó, que a gente tinha falado, ó, não vai no dia marcado. A gente acabou de falar disso. Às vezes tu marcou com o cara não foi, simplesmente não foi. Ah, Jonathan, mas tu também já deve ter feito isso. Claro que eu já fiz. Inclusive, eu já esqueci de cliente. Estava entrando na casa do cliente e o cliente me ligou. Talvez até, ele pode estar até me vendo aqui agora. Nem me ligou. Jonathan, tá chegando? Quem é que tá falando? A fulana. Não tô chegando. Eu tô entrando no outro cliente. Mas tu marcou comigo. Eu digo, esqueci. Não dei desculpa, não fiz nada. Eu simplesmente falei a verdade para ela. E foi feio, foi duro. Porque ela ligou para a loja reclamando que eu esqueci, porque eu fui incompetente. E eu fui mesmo, e eu concordei em tudo com ela. Porque literalmente eu esqueci. Eu estava no carro dirigindo e simplesmente não anotei que eu tinha marcado com ela. Ficou no WhatsApp só por escrito, aquilo ali passou. E eu não botei pra agenda. E ela me ligou, me sentando sarrafo. E eu digo que tu tem toda a razão. Se eu pudesse, o que eu precisar pra fazer, pra tentar compensar isso, tu me avisa que eu vou fazer. Tá vendo que eu tô falando, eu errei, entendeu? O fato de eu estar mostrando os erros aqui, eu vou te dar a parada agora no final, presta atenção, porque tu não vai entender a parada. E aí tu vai entender o outro lado de como o cliente pensa. E quais são os sinais dos clientes que tu trabalha, os sinais dos clientes que tu trabalha. Quais são esses sinais para saber aonde tu tá na jornada, aonde tu tá no caminho.
dá desculpa para tudo. O profissional ele vai executar o trabalho e simplesmente ele joga uma tonelada de desculpa em tudo que ele faz. Tudo que o profissional não consegue fazer, ele dá uma desculpa verdadeira. A desculpa ela não é mentira. Quando eu falo desculpa, às vezes parece que eu tô... mas você está dizendo que eu estou inventando, Jonathan, mas realmente meu carro estragou. Realmente eu me atrasei porque o meu funcionário se atrasou. Só que um atraso e uma desculpa dessa é um sintoma de coisas que tu não está amarrando direito no teu negócio de profissional. Às vezes o cara diz que é profissional, mas está levando o negócio dele de um jeito amador. Acontece muito. O cara só dá desculpa. E eu já ouvi arquiteto dizendo, Paco, aquele cara não dá mais para trabalhar, porque ele só me enrola. O cara começa a dar desculpa, é o cara que enrola e não resolve nada. Número 4, vem comigo, pega a visão. Equipe desorganizada. A equipe desorganizada é uma coisa incrível. Às vezes o cara pega o pessoal para trabalhar e quando está executando o trabalho, é uma bagunça. A equipe não sabe o que fazer, não sabe se comportar, não sabe qual é... Ninguém tem função específica. O ajudante não sabe o que fazer, tudo o dono tem que mandar. O cara que é o prestador tem que mandar o guri fazer, ou a mulher fazer. É uma bagunça dentro da casa do cliente, o pessoal toma conta da casa, é coisa em cima do sofá, é coisa em cima do móvel, é ferramenta espalhada para tudo que é lado, como se aquele lugar todo fosse do cara. E observa que isso é uma reclamação do cliente, de comportamento, Aqui no âmbito técnico aqui, ó. Aqui é técnico e aqui é comportamento. Vamos para o número 5 e pega a visão no que a gente vai chegar, tá? Pega muito a visão. Senão amanhã tu vai trabalhar, vai estar perdendo grana. Não vai estar entendendo esse gel, porque é algo que não é material. Essa relação que tu estabelece com o cliente, ela não é material. Vem comigo. Número 5. Equipe sem uniforme. Equipe sem uniforme. Parece bobagem, né? Ah, Jonathan, mas eu trabalho sozinho, Jonathan. Ó, e a equipe pode ser só tu, tá? A equipe pode ser só tu. Cara, eu vou falar um negócio pra você, sério. Ó, lá, eu falo assim, não é bravo contigo, tá? Eu falo assim porque eu amo o que eu faço. Amo fazer isso, tá? E eu vejo os resultados dos meus alunos sendo transformados com métodos e processos claros de execução. E eu trago conteúdo gratuito para todos vocês. A Adilson está aqui, o Adilson sabe disso, né, Adilson? Por quê? Porque vocês também podem evoluir e se desenvolver e ter uma vida diferente da que estão tendo, mesmo que essa seja ótima. Tem melhor. Se tem melhor, por que ficar com essa? Faz sentido? Presta atenção, quando eu falo em uniforme, às vezes os caras dão risada, né? Eu acho tão engraçado. Eu acho que... Eu quero que vocês comentem comigo aqui. Mesmo se tu tem ou se tu não tem. O cara não tem uma camiseta com o nome da empresa dele ou com o próprio nome. Mas ele, quando vai jogar bola numa quadra que alugaram lá, ele tem o uniforme. O dia do jogo do Grêmio, ele senta a bunda no sofá com a camiseta do Grêmio. Agora, ele passa 8, 10 horas por dia, trabalhando às vezes de chinelo, de regata, e acha normal. Isso a gente chama de irresponsabilidade profissional. Eu acho engraçadíssimo isso. Tu olha o cara, às vezes o cara é evangélico. O cara bota terno e gravata pra ir domingo pra ir. Não briga comigo se tu é evangélico. Bota terno e gravata pra ir pra igreja, bonito. Eu acho bonito mesmo. É um negócio que eu quero, um dia eu vou ter também. E aí, tu vai trabalhar durante a semana, vai de chinelo na casa do cliente, vai de camiseta normal, bermudão, bermuda aquela de praia. Mas que profissional. E depois bate, não, mas eu sou profissional, eu sou o cara. Tchê, não, vamos parar com isso aí, né? Vamos separar
Os homens dos meninos. Não dá mais. Isso aí era aceitável. Hoje o cliente não aceita mais. Quer ver fazer uma comparação? Bota um cara de chinelo, de bermuda, e bota um cara com essa camiseta preta, de calça e de tênis fechadinho, sem ser muito extravagante. Bota um do lado do outro. Eles têm a mesma capacidade técnica. E se tu apresentar ele numa foto para qualquer pessoa, diz, qual é o profissional que tu prefere dentro da tua casa? Ele vai escolher imediatamente, ele não vai nem pensar, ele não respira para escolher o cara de calça, de tênis e de camiseta. Ele nem respira. Vem comigo. Sem comentário, sem comentário. Sem comentário. Linguagem. Linguagem própria. Linguagem própria. Ó, uma parada que é o seguinte, tanto quanto o uniforme, quanto a linguagem, tanto o uniforme, né? Tu tá uniformizado, devidamente categorizado como um prestador de serviço. A tua linguagem, a abordagem, a tua narrativa, como tu fala, como tu te expressa com o cliente, é fundamental que tu siga um padrão mínimo de prestador de serviço de excelência, acima da média. Uma coisa é o que tu é no teu dia a dia, se tu é pagodeiro, se tu é roqueiro, se tu é evangélico. Não importa o que tu seja, se é funkeiro, se é do banda, do candomblé, do Allan Kardec, do católico, não importa se tu gosta de hip hop, se tu gosta, não interessa, tia. Quando tu é um prestador de serviço, tu não pode jogar. Por exemplo, vou separar aqui. Tu não bota um jogador de futebol, ele entra exatamente uniformizado com o negócio do time. Não é porque ele gosta de funk que ele vai... Ele não pode jogar de boné para trás e correntão. É proibido no futebol. É proibido no futebol. Ele é casado, mas ele não pode entrar de aliança, porque pode machucar o companheiro. É uma medida de segurança para o futebol. Não é verdade? Acho que é isso, né? A linguagem que é falada no vestiário do time de futebol não pode ser a mesma que vai para o microfone. O que se fala no bastidor, o que o técnico fala no bastidor pro time dele lá atrás, ali lá na trincheira, lá dentro do vestiário, não é a mesma que vai falada no microfone. Porque ali no microfone, os clientes dele que patrocinam ele estão ouvindo também. Estão ouvindo também. Então a linguagem, o fato de às vezes o cara ser mais malandro, quando tu vai falar com o cliente, precisa respeitar as coisas, respeitar algumas normas, alguns princípios básicos, como chamar a pessoa pelo nome. Não começar a falar muito mimimi do teu dia a dia, do teu final de semana em voz alta no teu cliente. Não significa de não falar em voz alta que tem que estar cochichando. Uma coisa que o cliente odeia é alguém cochichando dentro da casa dele. Pode não ter nada a ver com o cliente, pode não estar querendo esconder nada, mas o fato não é esse. Ele acha que estão escondendo, direto ou indiretamente, consciente ou inconsciente, ele vai achar isso. Por quê? Porque o cochicho significa que a outra pessoa que está do outro lado não pode ouvir. Sendo desrespeitado a ele ou não, está dentro da casa da pessoa, está dentro da casa de outra pessoa. Faz sentido? Você está dentro de outra casa da pessoa, precisa respeitar as regras daquela casa. E se eles não te dão a lista das regras, você tem que usar padrões básicos de comportamento, de civilidade que às vezes falta. Por exemplo, a mesma coisa, tá trabalhando durante o dia, ligar um celular com a tua música, que tu gosta da música, cacete! Deixa o teu gosto pessoal para quando tu for viver a tua vida pessoal. Entrou dentro da casa do cliente, acabou. Ah, acabou. Ah, eu gosto do funk, eu gosto do pagode, eu gosto de rock, não interessa. Entrou na casa do cliente,
faz teu trabalho, respeita o que tem dentro da casa. Às vezes tem uma criança, às vezes tem um bebê, às vezes... Tu não é para jogar a tua energia pessoal lá dentro, para jogar o teu lado profissional. Tu pode ter, tu pode ter pitadas de quem tu é, e deve ter, não deve sair da tua essência, não é para te entrar forçando uma coisa que tu não é, mas tu precisa ser o mais profissional possível. E quando eu falo profissional, não confunda o profissional com empresarial. Não é para te ter um estilo institucional da empresa. Cacete, a gente é prestador de serviço, trabalha 1, 2, 3 caras como um instalador de papel de parede. Não dá para forçar que tem uma mega empresa, é todo polido e fala todo dentro das formalidades legais da lei. Não, caramba. Mas tu não pode abusar da boa vontade do cliente só porque tem um prestador, às vezes foi indicado por um amigo, tu vai chegar lá como se fosse amigo da pessoa. Pode quebrar o gelo com ela, mas tu não pode abusar. Perde ponto. Na caixinha dos pontos, imagina que tem 2 caixas grandes aqui, ó, cheia de ponto. Tu tá perdendo ponto. A caixinha do bom aqui, ó, tá levando lá pro ruim pro teu cliente. Direto. Vem comigo, número 7. Número 7. Falta de zelo. Não sei se zelo é com Z, depende do zelo, né? Falta de zelo pela casa do cliente. Vou botar house. Ah, eu tô malandro, hein? Falta de zelo pela casa do cliente. Isso é comum. As pessoas vão fazer um trabalho na casa do cliente, o que elas fazem? Elas pegam o papel de parede e jogam em cima da cama, ferramenta em cima do sofá, em cima do móvel, em cima da mesa do cliente. Não tem cuidado nenhum, vai colocar o papel, deixa as paredes, forros manchados de cola. E acredite, um pano que tu passe no teto branco, dependendo de onde está passando, vai ficar marcado. O fato de ferramentas estarem espalhadas, lixo no chão, às vezes tu vai lá, raspa a parede, lixa a parede, só vai limpar a casa do cliente, se limpar só no final. O cara tu sujou, já limpa na hora, o cliente está vendo o que tu está fazendo. E isso chama experiência. Vem comigo. Número 8, ó. Tá aparecendo aqui? Tá. Número 8. Quer saber mais? Que o cliente... Essa aqui é fantástica, né? Mas fica em cima do muro. Eu acho muito legal isso aí, ó. Presta atenção. E quando eu estou te falando isso, é porque eu escuto. E eu tenho uma comunidade com mais de 100 instaladores. E lá estão os melhores. A gente tem uma comunidade do Brasil todo. E eu tenho dados, não só dos instaladores, mas eu tenho dados de análise de instalação que a gente faz. Eu tenho dados de clientes reais, de meus clientes. Eu tenho dados de arquitetos. Eu tenho parceria com mais de 100 arquitetos aqui em Porto Alegre. Tem dezenas de lojas aqui. E eu tenho dados claríssimos disso. Que o instalador, reclamação de cliente, de loja, de arquiteto, o instalador sempre quer saber mais do que quem está contratando ele, mas na hora de tomar a decisão, na hora de se posicionar, ele fica em cima do muro. Ele vai, reclama da parede, reclama de tudo, reclama do papel, bota dificuldade em tudo, e na hora que pergunta o que tem que ser feito, ele diz, tem que ver com, pois é, aí tem que ver com o arquiteto, não sei. Mas tu prefere o rosa ou esse aqui fica melhor? Pois é, é uma escolha da senhora, eu não posso, é a sua casa. Errado. Errado, totalmente errado. Isso é uma... Por que isso é uma reclamação? Porque quando um arquiteto, um cliente contrata um profissional, essa pessoa está contratando alguém que tem posicionamento, que opine sobre aquilo, com convicção.
Quanto mais inseguro tu for no tu te comunicar, na forma de tu falar, no que fazer, na hora de dar uma resposta sobre uma questão técnica, que às vezes tu não domina direito, mas tu não for assertivo naquela resposta, não souber o que tu tá falando, tu perde o ponto com o teu cliente. Tu começa a desidratar o teu negócio. Quando o cliente pergunta, ele quer resposta. Quando o cliente pergunta o que tu acha, ele quer que às vezes tu decida por ele. Ele não quer tomar a decisão. Por isso que ele te contratou. Às vezes de escolher um papel, às vezes de dizer onde é que vai ser colocado ou não, às vezes se chama um pintor para resolver aquele problema ou não. Ele quer que tu crave a resposta para ele. É isso que o cliente quer. É isso que o arquiteto quer. O arquiteto não quer um prestador de serviço, ele quer alguém que resolva aquilo para ele. E o que mais tem é cara cheio de mimimi, dizendo que sabe tudo, e tu bota o cara para fazer, é uma bosta o trabalho do cara. Número 9. Vem comigo. Quer provar para o cliente que está certo. Número 9. Quer provar para o cliente que está certo. O que eu estou querendo te dizer? Cara, sério mesmo, eu falei que essa é uma das melhores lives, tá? Se tu tá pegando isso daqui, tá batendo em ti e não tá conseguindo absorver, alguma coisa tá muito errada. Se tu tá ouvindo, tá desde o começo dessa live aqui, e tu não tá conseguindo absorver o que eu tô te falando, se não tá fazendo sentido, algo tá muito errado. Mas tá muito errado mesmo. Tá totalmente, algo tá muito fora da linha, tu pode estar muito fora dos trilhos. Por que eu tenho tanta certeza disso? Porque isso aqui é o cerne do que faz a diferença se tu vai evoluir ou não. Se tu vai permanecer, te estabilizar e crescer no mercado ou não. E se tu acha que não está cometendo nenhum desses erros, está errado, porque eu também cometo alguns desses erros. E é normal cometer erro, mesmo tendo um trabalho acima da média. Quem trabalha no extraordinário, numa frequência, numa alta frequência, não significa que não erre. Só ele sabe lidar com os erros. E por isso que ele se mantém naquela frequência. Até porque se tu tá trabalhando noutra frequência lá em cima, e tem gente trabalhando na frequência aqui embaixo, tu não sabe lidar com os erros aqui em cima, tu cai. Tu vai pra cá pra baixo. E é isso que eu quero te passar. Tu quer continuar nessa frequência aqui ou tu quer vir pra essa aqui? Qual é o teu próximo nível? Quer continuar aqui ou o teu próximo nível é mais aqui embaixo? Tu tá trabalhando para quê? Para subir de nível ou para descer de nível? Não tem como ficar no mesmo nível sempre. Ou tu quer mais ou tu quer menos. E se tu deixa de querer mais, a resposta já está clara, é menos. Não tem a mesma coisa. Não existe a mesma coisa. As coisas mudam a cada segundo. E existem novos clientes hoje, existe um novo mercado. Não existe mais aquela prestação de serviço que se tinha antigamente. Ninguém quer mais aquele prestador ruim, nojento, barato, feio. As pessoas querem o melhor, elas querem o melhor que elas podem pagar. Elas querem o teu melhor, o mundo espera o melhor de ti. E tu quer só dar só um pouquinho, tu vai ter só um pouquinho, cabeção. Segura teu cavalo, vem comigo. O cara quer sempre provar que tá certo. Que adianta? Ó, erro número 9, é uma reclamação, ó, comportamental. O cliente fala que não gostou de alguma coisa, discorda de ti, e tu, ao invés de defender os interesses do teu negócio, da tua firma, sabe o que tu faz? Tu vai lá e defende o teu interesse. Tu defende o teu ego. Sabe por quê? Porque tu tem medo que a pessoa tenha razão e ela cobre de ti determinada situação. Ou te dê um prejuízo. O fato é que quando o cliente reclama, tu não deve tirar a razão dele. Sabe por quê? Porque para um homem, numa discussão entre dois homens, tu pode fazer com que o outro acredite que tu esteja certo, beleza? O outro vai acreditar, tu conseguiu provar, argumentar para ele que tu tá certo. Tu vira as costas, deu 5 minutos, ele vai continuar dizendo, não, mas olha, eu tenho certeza que eu não sei o quê. É assim. O fato é que quando o cliente reclama e tu quer provar para ele que tu tá certo, que ele não tá certo, não importa. Pro teu negócio, tu precisa entender o cliente,
dizer que ele está certo, que tu vai ajudar ele a resolver aquilo, mesmo às vezes ele estando errado. Não faz nenhum sentido tu provar que está certo e ficar sem trabalho. Não adianta nada, eu conheço vários profissionais aqui em Porto Alegre e fora daqui que estão cheios de razão, mas não estão cheios de serviço. Estão cheios de razão e eu pergunto, tá, mas e aí, como é que estão os números esse mês? Ah, eu ganhei 4 mil esse mês. Cara, tem um cara que está levando chinelada aí todo mês e está ganhando 20. Tem gente cheia de razão e cheia de verdade que está sem um puto pila. Agora, numa disputa, que às vezes o cara acha que isso aqui é uma disputa, né? Ah, tô disputando com o cliente, vou ganhar dele. Não é para ganhar dele, é para tu estar do lado dele. Sai da posição de combate, quando o cliente começa a discutir contigo, e vai pro lado dele. Te entendo. Vamos resolver isso aí. Como é que a gente pode fazer para resolver? Que senão ele leva pro lado pessoal e tu também. Não tem nada pessoal. É uma questão para ser resolvida. É um papel que não ficou bem colocado. Essa é a diferença. Então, quando tu tiver uma situação dessa, presta atenção. Presta muita atenção. Numa disputa, quando tu for brigar com alguém, tu prefere o quê? Encher esse cara de porrada e deixar ele no chão? Pra te sair campeão? Tu acha mais legal tu sair campeão, vencedor, com outro sangrando no chão? Ou tu prefere sair campeão com o teu oponente levantando o teu braço dizendo que tu foi vitorioso? O que tu prefere? O que tu acha mais nobre? Tu saindo campeão e os dois sorrindo? Ou tu saindo muito feliz e o outro muito triste? Pode falar muito sobre quem tu é, sobre como tu vê as coisas. Então fica atento quanto a isso. Número 10. Eu provoco. Só pelo dinheiro. Reclamação, hein? O instalador deixa claro que está lá na casa do cliente, sabe pelo quê? Só por grana. O instalador vai trabalhar na casa do cliente e muitos clientes veem na cara do instalador que ele está lá só pela grana. Ele não se entusiasma pelo que faz, é desapegado, é um cara desleixado e está lá só para receber. E às vezes o instalador deixa claro para o cliente, tudo que uma pessoa não quer, tudo que um cliente não quer, mesmo querendo comprar, é que alguém tenha a explicitez, falei bonito, hein? Inventei essa palavra agora. A explicitez de deixar escancarado que está vendendo para ele. Não é assim? O cara tem, não digo a cara de pau, mas às vezes o cara quer deixar muito claro que precisa receber, que está ali porque tem que receber. Precisa entender que o cliente, ele quer comprar, mas ele não quer saber que estão vendendo para ele. Se tu deixa muito claro que tu quer fazer a venda, no caso, está instalando papel para receber, está muito claro isso para ele se sente como se estivesse sendo roubado, mesmo sem estar roubado. Observa que não é uma questão dele dizer que está sendo roubado, é uma questão de sensação. Sabe quando aquele cara está te usurpando assim? Ah, vamos botar mais um papel aqui. E aí, às vezes, o cara é um vendedor de uma loja, está vendendo papel. Me ajuda, pega mais 2 rolos aí para eu poder bater a meta. Cara, ele está se lixando para tua meta da loja. Isso é feio. Isso é muito feio. Então não vai pelo dinheiro. O dinheiro é consequência. Agora, presta atenção. Sobre isso daqui, a gente tem 10 reclamações técnicas que se a gente pegar aqui, ó, uma por uma dela, uma por uma emenda, parede, mancha de cola, marca de pano, papel de parede descolando, bolha, recortes irregulares, falta de papel, ondulação de parede, papel de parede ruim e barato. Se tu pegar isso daí, dá para se aprofundar um dia inteiro em cada um.
detalhar cada um e gerar respostas específicas para que a experiência que tu vai gerar para o teu cliente seja incrível. Para que até quando for dar uma resposta negativa, ele te agradeça e queira mais trabalhos contigo. Agora, como é que tu vai saber se as coisas estão dando certo para ti ou não? Se as reclamações que tu recebe estão te ajudando ou não? Fica atento. Toda vez que tu receber uma reclamação, e aí vai muito no ego, tá? Vai muito no ego. Demora às vezes o cara para se ligar disso, tá? Segura aí. Segura aí. Muitas vezes, o que acontece? Segura, instalador, segura essa. O instalador profissional de papel de parede, eu acho que é uma coisa, é um caso a ser estudado, tá? A maioria dos instaladores são lobos solitários, né? O cara trabalha por conta, às vezes tem mais de um cara só para ajudar, mas a grande maioria aí trabalha por conta, tá? Grande maioria. O cara começa a receber reclamação, às vezes bota mais um, dois caras para ajudar, ou sozinho mesmo trabalhando, começa a receber reclamação. Sabe o que o instalador faz nessas horas? Ele comete o maior erro que ele tem para cometer. Ele, ao invés de acelerar, ele pisa no freio. Ele começa a crescer, começa a ver que pode ganhar mais, começa a aparecer mais trabalho, começa a aumentar a reclamação. E ele não sabe conviver com a reclamação. A reclamação para o instalador é uma ofensa. E aí ele pisa no freio e começa a andar para trás. Só que andar para trás no negócio é pedir para fechar a porta. Tem cara que recebe reclamação e não dorme de noite. Já aconteceu isso. Só que tem uma parada. Uma reclamação que tu recebe do teu trabalho, do teu negócio, uma reclamação que tu recebe do teu trabalho, do teu negócio, é sim uma notícia boa. Por que a reclamação é sim uma notícia boa? Porque tu tem a oportunidade de corrigir o que está errado no teu negócio. Reclamação de cliente é uma ótima notícia para corrigir o negócio, não significa que é bom. Mas é uma ótima notícia para te saber onde é que está errado. Sabe por quê? Porque grande parte dos problemas que tu comete dentro da casa do cliente, erros que tu comete e reclamações que o cliente faz, não vai para ti, vai para outra pessoa. Muitas vezes o cliente está reclamando pro amigo, pro vizinho e não fala para ti. Sabe o que acontece? Tu fica sem serviço. Continua cometendo aquele erro pro resto da vida e não sabe por que tem pouco trabalho, não sabe por que não ganha mais, não sabe por que não consegue aumentar o valor do rolo, não sabe o que está acontecendo com o papel de parede que está manchando. Se ninguém está reclamando, está manchando, mas só eu estou vendo. Se mano, o cliente não reclama para ti, ele não vai te chamar mais. Entende a diferença da parada? Grande parte dos problemas o cliente não vai falar para ti, ele vai falar para o outro, ele reclama para o outro. Ele reclama para um terceiro. Quer ver o fato? Sabe como é que tu sabe se tu tá mandando bem naquele cliente que tu tá? É quando aquele cliente começa a reclamar para ti de outro profissional. Vou repetir. Como é que tu sabe se tu tá mandando bem alguma coisa na casa do cliente? É quando este cliente começa a puxar assunto contigo e reclamar de outro prestador de serviço para ti. Até porque, se tu faz sentido ou não faz? Até porque se tu tivesse mancando, estivesse vacilando naquilo que a pessoa estava falando, ela não falaria para ti. O melhor termômetro para saber se tu está trabalhando bem na casa do cliente é quando o cliente começa a reclamar de outros profissionais para ti. Aí porque fulano teve aqui em casa e me fez uma sujeira e uma bagunça. Ó, e às vezes ela tá te dando um aviso. Ela tá te dando um aviso. Ó, já sei que eu não posso deixar sujo, já sei que isso aqui é um problema para ela. Faz sentido? Essa aula fica gravada apenas para os instaladores, só para os alunos do instalador premium, tá? Fica gravada, amanhã ela já pode ir para dentro da plataforma só para quem é aluno, ela não fica no ar, ela não vai ficar disponível, beleza?
Faz sentido, Dina? Então, quando o cliente reclama de outro profissional para ti, é um bom sinal, mas não é não sela que tu tem uma excelência em qualidade. Sela que tu tá fazendo melhor do que o outro estava fazendo. Mas tu tem que parar para pensar que aquilo pode não ser o suficiente para te escalar o teu negócio. E aí, às vezes, começa a acontecer reclamação, o que que acontece? Às vezes tu bota um cara ou outro para trabalhar, monta uma equipe, ao invés de tu acelerar, tu pegar, por exemplo, aquela reclamação e matar ela através de métodos e processos para resolver aquilo ali, tu para de fazer. Parece que não pode receber reclamaçãozinha. Fica doída. Se ofende. Caramba, Tito, tem a imundícia de um CNPJ, que é uma empresa com fins lucrativos. Tu acha que qualquer empresa grande hoje, com mais de 100 funcionários, quando era pequena não tinha reclamação? Tu acha que a Fiat, a Volks, a Audi, a Ferrari não tem reclamação? Elas deixam de vender carro porque tem reclamação? Ah, vamos parar de vender que o pessoal está reclamando muito. Não, eles vão vender cada vez mais. Eles vão trocar a roda com o carro andando. O fato é que às vezes o cara quer trabalhar, quer fazer as coisas, mas não quer pagar o preço de resolver as merdas que tá fazendo. E o cara tem que assumir que tá fazendo. Pô, o cliente tá falando que não tá gostando. O cliente tá reclamando, tá se queixando de tal e tal coisa. É ali que tem que mexer. Ah, não, mas eu só quero o cliente que não reclama. O cliente que não reclama é o cliente que não te elogia, caramba. Te liga. O cliente mais exigente é o cliente mais chato que tiver. Pode ver. Eu quero que tu comente comigo aqui no comentário. Bota aí. O cliente mais exigente, aquele cara que até a loja te avisa, esse cliente é muito exigente. Cuidado com ele, porque faz tudo perfeito lá, que ele é muito exigente. O que acontece? Esse é o cliente que pode te indicar para outro. Esse é o cara que vai falar de boca cheia do teu trabalho. O cliente que não fala nada, não reclama de nada, é o cara que não tá nem aí pra ti, nem sabe que tu foi na casa dele fazer trabalho. É exatamente assim. Só que aí, às vezes, o cara cai no comodismo. Ah, mas eu já trabalho com papel. Parece que é formado, né? Parece que tem um diploma, tem uma empresa ganhando R$1 milhão e se acomoda. Aquilo ali é o limite para ele. E tem que pensar em subir para o próximo nível. Aumentar a lucratividade, ter uma emenda sem mancha de cola. Se tu ainda usa pano ainda para limpar os papéis, tudo que é papel tem que encher de pano, cara, que ó, problema técnico, precisa ser melhorado, precisa evoluir nesse sentido. Não dá para colocar o papel de parede que nem nos anos 80 e 90. A gente está em 2021 e o jeito de fazer de muitos instaladores é igual a de anos 50, 60, 70. Meu Deus do céu, chefe. Chega a me dar um tique nervoso.